Passando por cada um, pode começar a Diana. E depois, quando a Diana fala, sempre que a gente terminar de falar o que é que foi o nosso ponto de situação do projeto, indicamos o próximo, ok? Acho que semana passada, né, estive a trabalhar na parte que tinha faltado, que o James tinha colocado como anotação. Tive a ajuda da Pamela, gostaria de agradecer, ela me deu dicas interessantes. Boa. E acabei de ver no Miro aqui que ainda tem mais coisas para fazer. No ecrã do... Ou seja, tu estás a falar Tá misturado, das, né? das APIs, né? Das APIs do... Estavas a criar as entidades e as APIs do service. No fundo já estavam meio que criadas, tu fez uma revisão ali nas APIs da entidade service. Foi isso, não é? Uhum. Boa. Então a outra tarefa era o ecrã de detalhe do serviço, que também está contigo. E sim, existem coisas para serem feitas lá. Eu tô vendo aqui. E é isso, eu passo a vez para Pamela. Ok. Da minha parte, não é? Isso. Então, da última reunião foi pedido para verificar as validações, ajustar os nomes em inglês, depois para criar Special Time. Fiz, porém, na criação da Special Time não tinha definido os atributos e como ela ficaria. Então, eu acabei deduzindo que ela ficaria em conjunto, porque ela faria parte tanto dos empregados quanto do horário dos empregados no horário especial, quanto no horário da loja. Então, acabei introduzindo o ID dela em uma outra entidade que trouxe algumas complicações para o webblock tão bonitinho que o James já tinha preparado. E quando eu olhei que estava dar erro, eu pensei, eu acho que não é isso. Porém, eu tinha pensado, mas a gente não definiu os atributos e eu não sei se ela entra para ficar junto da outra, sendo um ID, que eu saberia que teria que mexer depois no webblock. Então, ficou meio que em aberto eu saber que eu teria que retirar. E aí, depois, eu conversando com o pessoal que estava tendo problema no quesito do webblock, eu dei uma sugestão de cortar o webblock para fazer os testes e depois você percebeu que estava tendo problema e eu expliquei a situação, que era devido à minha mudança e tal. Daí você falou, não, cria uma entidade, e aí você me deu os atributos, e daí eu recriei a entidade e deixa eu ver, coloquei os atributos. Boa. E aí hoje eu vi que estava lá no quadro acerca de introduzir um atributo novo, né, que é o Our Type ID. Certo. E aí eu introduzi e fiz mais validações acerca dele estar vazio ou não, porque eu passei os campos a obrigatório, que eu também não tinha passado. Perfeito. E sobre o entendimento dessa solução, ficou claro para ti o que é que está ali a ser construído a nível macro, assim, como é que está arquiteturada essa solução? Ficou mais ou menos claro ou ainda não? A parte da Hour, que entrou um atributo novo, que é um objeto ID, que eu sei que ele traz alguma coisa do webblock, essa parte para mim ainda não ficou tão clara, porque ele também faz parte, esse Hour ID faz parte do Special Time. Perfeito, tá certo. E aí eu acabei assim, ainda não está tudo muito claro na minha cabeça, porém sigo caminhando para tentar entender e eu sei que lá na frente com certeza vai abrir horizonte. Não, vou tentar agora explicar muito rapidamente o que está pensado, qual foi a arquitetura para essa solução, ok? Então deixa eu partilhar meu ecrã aqui no instante com vocês. Não quero me prolongar muito, eu vou tentar explicar de uma forma simples e vocês me dizem se fica mais claro ou não, ok? Então, deixa eu agarrar aqui numa coisa. Vou colocar aqui o modelo de dados que a gente tem hoje. Mas nem vou olhar muito para ele. Eu vou construir aqui ao lado qual foi o raciocínio para a construção desse modelo de dados, ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Vocês estão a ver meu ecrã, certo? Certo.
Pronto, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem aqui em cima os funcionários, né, que precisam de horário, chama assim FUN, e nós temos as lojas, né, que também precisa de um horário associado. Lojas. Ok, deixa eu só fazer aqui um zoom. Ok, então eu tenho funcionário e tenho loja que precisam de um horário associado. O horário a gente definiu que a gente iria segmentar a nível de cada dia da semana um horário específico, né? Se seria aberto em um turno ou em 2 turnos, ou se estaria fechado. Então, nós precisamos, de alguma forma, conectar esses 2 objetos, vamos chamar assim. Poderíamos ter aqui um terceiro, mas estamos trabalhando com esses 2 que precisam da loja. Temos que conectar esses 2 com um horário, né? com uma agenda, que aqui é a nossa tabela principal OR, que é o nosso ponto de contato principal com esses 2 objetos. Okay? Por baixo do horário, aqui temos, o horário pode ser definido tanto por dias da semana, que é a nossa outra tabela, né? Day of Weeks. E temos aqui uma nova forma de especificar esse horário, que é o Special Time, não é? Então, são dias especiais que a gente vai cadastrando aqui em relação a esse horário. Então, por que está construído? O que é que isso espelha no nosso modelo de dados? Então, a tabela OR, ela não poderia ter, ou até poderia ter, um funcionário ID, né? E um loja ID. Só que eu estaria usando, uma vez eu estaria usando um atributo, outra vez eu estaria utilizando um outro atributo. Imagina que surge um terceiro objeto aqui, que eu preciso também cadastrar um horário. Eu teria que criar mais um atributo aqui com a chave forte, né, para esse terceiro objeto também. Como o pensamento da construção desse componente aqui, que é o componente dos horários, fosse completamente genérico e uma abstração completa do que é esse horário, é horário de quê? Pode ser de qualquer coisa. Por isso a criação do Object ID. O Object ID pode se transformar em qualquer objeto que que precise de um horário. No caso, às vezes ele vai ter o funcionário ID, às vezes ele vai ter o loja ID. E quem é que sabe o que é que ele está utilizando naquele momento? O contexto em que estamos a utilizar. Ou seja, eu sempre vou buscar um horário daquele funcionário. Então, faço o filtro pelo Object ID igual a funcionário ID. Essa primeira parte da abstração do objeto ID para que funcione como chave estrangeira para qualquer objeto de forma genérica, ficou percebido? Ou mais ou menos? Ou alguém tem alguma questão aqui? Isso pode funcionar, pode não funcionar? Concordam, não concordam? Para Pamela, ficou claro, Pamela? Ou ficou alguma dúvida? Mais ou menos. Ele é um long, o tipo de dado o tipo dele é um long integer, não é? Isso, é um long integer. Eu não entendi muito por quê. É exatamente isso que eu disse, ou seja, ele não poderia ser do tipo funcionário identifier, porque se fosse, ele não ia funcionar para as lojas. Então, sempre quando você quiser um atributo que ele englobe várias coisas, você põe long integer. Porque, no fundo, o identifier o identifier dessas entidades, né, desses objetos, ele é long integer, no fundo. Por trás ele é um long integer autonumber, né, que ele vai incrementando de 1 em 1. Por isso, sim, respondendo a tua pergunta, não é muito comum, ok? Isso aqui é a abstração completa. Aqui nós até poderíamos publicar na Forge um componente de horários que iria servir para qualquer fábrica e qualquer coisa, utilizando essa ideia aqui do Object ID. Como tem outros componentes da Forge que também são implementados dessa maneira. Não sei se tu se lembras, Lucas, do Permanent Check, lembra-se? Sim, lembro. E concorda? Sim, concordo. Inclusive no projeto que eu estou trabalhando atualmente, a gente usa isso também. Quando tem uma entidade que ela vai ser usada em mais de um contexto, né, e a gente
para não criar tabelas diferentes com todos os atributos iguais, exceto esse identificador estrangeiro. A gente usa o Object-ID, que vai fazer a mesma funcionalidade. E como tu bem falou, é porque no fundo todo o ID de tabela do OutSystems ele é um long integer. Então, você quando coloca o Object-ID para long integer, entre aspas, você está dizendo que aquilo é um identificador. Fecha aspas. Certo. E depois, a partir do horário, é que a gente chega, ou seja, a partir da loja, eu chego até o horário daquela loja, que é a entidade principal, que só guarda a descrição. Depois eu tenho uma relação dos dias da semana e dos dias especiais para aquele horário. Então, é sempre dessa forma que a gente faz o caminho. Vamos até o horário e depois aqui eu sei quais são os dias da semana e sei quais são os dias especiais para aquele horário. E é isso que espelha esse modelo de dados. O horário com Object-ID, o horário tem vários horários para os dias da semana e tem vários special times. Então, só concluindo, eu percebia que a Customer está vazia e o Sally também, Sally, não sei como... Sim, certo. Também está vazia. Verdade. Pois... Vai ser construído no próximo sprint. No próximo sprint, quando a gente estiver dentro do aplicativo, é que a gente vai estar tratando do cliente e o cliente vai efetivar compras de serviços ou de produtos dentro do aplicativo. Ela não é... entidade, ela não é construída junto com as outras aplicações que a gente está construindo? Eu estou a falar que ela está vazia no sentido de não ter entidade, não ter serviço. Certo, verdade. O que a gente mapeou foi, na primeira sprint, divisão aqui do projeto em sprints, né? O que é que vai ser entregue, o que é que vai ser implementado em cada sprint. Na primeira sprint seria só o back-office. No back-office, pode ter no futuro uma lista dos utilizadores, mas aí seria mais um dashboard dos clientes, né? Mas aí seria mais um dashboard. Mas não está previsto nesse nosso escopo do primeiro sprint essa implementação. Quando a gente concluir essa parte que a gente está trabalhando, a gente vai iniciar um novo ciclo, uma sprint 2. E aí sim a gente vai construir essas entidades, essas APIs. Sim, mas ela faria parte de um back-office? Uma entidade dessa de customer? Seria parte de um back-office? Como a gente está fazendo de serviço? Tô a perceber. Depende muito do que foi a solicitação do cliente, mas a meu ver não é necessário e não faz muito sentido. Porque um cliente nasce através do seu próprio cadastro, não é um administrador que vai no back-office e vai cadastrar um cliente. Por outro lado, é interessante ter uma visão de todos os clientes da plataforma, mas isso na minha visão já não seria um conceito de back-office, mas sim um conceito de dashboard, uma visão do administrador que vai ver quantas vendas que aconteceram naquele mês, vai ver total de clientes novos. Isso é uma espécie de dashboard. Back-office é parametrização para que o sistema funcione. E o cliente, nem a venda, são itens de parametrização, são itens de produção. Ou seja, quando o software está rodando, são esses registros que são trabalhados no dia a dia. Novos clientes, compras, serviços, agendamento de serviço. Eu falo isso lá eu acho que eu falo isso lá no vídeo quando a gente está montando o backlog, e também quando eu tive essa mentalidade ficou tudo mais fácil para mim, separar um sistema em dados de configuração e parametrização e dados de produção. Dados de configuração e parametrização ficam dentro de um back-office, são poucas vezes alterados, ali é mais parametrização, configuração, pouco se mexe nesses dados e ele não cresce muito rapidamente. Dados de produção. É o negócio acontecendo, é o dia a dia do negócio, são os registros que simbolizam o negócio acontecendo, né, na prática. E aí sim, tem um outro ponto de entrada, é através do cliente, é através do parceiro, é o dia a dia da utilização do sistema, esses registros de produção que eu chamo. Ou de operação. Eu queria saber essa diferença. Mas enfim, e aí eu peguei o modelo que o Renato colocou, da validação lá, e aí
cara, fiz umas besteirinhas aqui, tô mexendo aqui agora. Ele não tá fazendo a troca da flag na hora do save. Eu tô tratando agora para matar aqui na hora do almoço, né? E a questão da máscara eu acabei não vendo de novo. Eu coloquei a máscara como direto no... Cadê? No campo. Eu já vou dar uma verificada, mas a princípio é isso. Ok. Next. Pode ser o Renato mesmo. Então, James, eu fiz na semana anterior, né, aquela questão de desmembrar lá a foto do funcionário, né? E aí eu acabei modificando um pouco ali a arquitetura, criando o file CS, né? Perfeito. Para trabalhar com arquivos em geral, né? E aí até ficou, o Lucas fez um review ali comigo via Telegram, mais ou menos. Isso ficou meio que indefinido, porque o que acontece? Eu fiz a criação de um photolib ali, que é para processar a imagem. E o Lucas achou que seria interessante ele estar dentro do file CS. Mas, assim, na minha humilde visão, o file CS ele só trataria mesmo porque eu penso assim, tá certo que é uma aplicação que está dentro de uma peça não, e tal, mas pensando de uma maneira grande, se isso crescer muito, isso pode ir para uma storage externo. Eu jogar para uma storage externa um processamento de fotos, eu queria colocar lá só arquivo, digamos assim, né? Então, por isso que eu separei o photolib para processar a foto, porque o que não for foto, né, ele já é tratado direto lá dentro do arquivo. Mas o que fosse, ele estaria nessa, digamos assim, nessa camada separada ali, né, abaixo. Sim, eu percebo. O file CS tem apenas a responsabilidade do storage, né, das APIs da entidade, sem muita lógica de negócio ali por trás ou lógica de processamento. Mas são válidas todas as soluções. O que é que eu ainda tenho uma terceira visão, uma terceira opção aqui que a gente poderia seguir, que era: gosto do Filecore, da aplicação Filecore, e o Filecore poderia ser a aplicação que toma conta de toda essa gestão, né? E aqui, o que é que poderíamos ter? Um outro módulo, File BL, por exemplo, File Business Logic, onde, pronto, na camada de File BL, nós, pronto, depois utilizamos a camada de CS para guardar o registro, e temos lá, por exemplo, o Photosave, né? Ao invés de ser o File Save, era o Photosave. E o dentro da mesma aplicação, outro módulo. Outro módulo, File BL. Entendi. E aí... E botar o processamento da imagem ali dentro, né? Sim. E esse File BL vai servir para muitas coisas. Então, tudo que seja lógica adicional em relação ao save do arquivo, né? Até mesmo isso que estávamos a dizer, do processamento assíncrono para um storage em um servidor, pronto, utilizando o S3 da Amazon, por exemplo, ficaria nesse File BL, um timer que depois manda para lá os arquivos. Ou tudo poderia ser construído a nível de módulos dentro dessa aplicação Filecore. Sim. Percebi. Mas essa solução aqui também está válida, ou seja, só que fica photolib, fica uma coisa também muito específica, né? Photolib, aqui a gente não... Se a gente tivesse processamento... Porque eu não sei se vocês vão... Eu não sei se posteriormente vocês vão trabalhar... O aplicativo vai ter venda de produtos, né? Certo. Então, eu não sei. Cada criação ali de colocação de imagens, não sei se vão trabalhar com mais de uma imagem, carrossel para passar para o cliente ver, então ficaria esse modo Photolib para tratar essas imagens que seriam incluídas de produtos, alguma coisa nesse sentido, eu não sei. Aí eu não tenho esse dado de negócio. Tem uma coisa que é thumbnail, né? Acho que eu e o Lucas já trabalhamos no projeto que a gente tem esse padrão. Sempre que a gente guarda uma nova imagem, a gente guarda uma versão dela super reduzida que serve como thumbnail. Para a gente mostrar em outros sítios, né? Pra gente não... Ou seja, a gente precisava da imagem completa na resolução que ela foi importada, mas também a gente precisava da thumbnail para mostrar em alguns cenários. Então, em algumas queries a gente só chegava a mostrar o thumbnail. Mas eu acho que tudo isso, criando um file BL, a gente cria espaço para criar tudo isso. Processamento de arquivos, etc. Sim. Aí descartaria o photolib ali, né?
Isso. Descartaria o photolib, passava para o file BL e esse photo process já poderia Está dentro isso, poderia já das estar lá. ações do file BL. E uma ação que encapsula as duas coisas, processa a imagem e já guarda, né? Então, por exemplo, poderia se chamar photosave, uma coisa assim do gênero. Sim. Já faz as duas coisas. Ok, boa, mas excelente, Renato. Renato produziu bastante aí nessas últimas semanas. Deixa eu passar então aqui pelos pontos que eu separei aqui hoje, para a gente revisar, né? Para a gente ficar aqui com próximas missões. Eu pedi para que, sempre que eu tiver a passar por algum ponto, que foi alguma tarefa, que foi associada, eu não vou estar a me dirigir ao Renato, ou ao Anderson, ou a Pamela, ou a Diana. Eu vou estar aqui e dizer quais foram os pontos que eu observei no Code Review. E pedia para que tomassem nota daquilo que foi um desenvolvimento que foi feito por você, ou alguma coisa que depois você pudesse ajudar a tratar, ok? Então, bora lá. Primeiro ponto. O que é que eu queria aqui passar com vocês? Para que vocês aperfeiçoassem, né? Uma coisa que eu fui treinando ao longo do tempo. Eu sempre pensava da seguinte forma. Quando tinha uma pessoa que era mais experiente que eu e eu dizia assim, olha, minha tarefa está pronta, está entregue. Aquela pessoa vinha e dizia, está errado isso aqui pode melhorar, isso aqui não faz sentido, essa outra coisa aqui pode melhorar. E eu ficava imaginando, como é que essa pessoa viu isso e eu não vi isso? Então, isso está muito relacionado do olhar que a gente tem para a aplicação, né? Aperfeiçoar o nosso olhar crítico para a aplicação e ir se perguntando as coisas e ir validando as coisas. Então, o primeiro ponto eu vou passar aqui pelo sistema, vou mostrar para vocês qual é o meu olhar crítico em cima da aplicação e vocês começam a perceber esses pontos, porque aí vai servir também para vocês se autoavaliarem ou avaliar algum projeto que vocês estejam incluídos, ok? Então, vamos dar uma voltinha aqui pela aplicação. Estão a ver a aplicação? Sim. Sim? Boa. Então, começando aqui, lista de produtos, né? Lista de produtos, tudo bem. A gente pode começar aqui a fazer alguns testes. Fez logout, acho que acabou minha sessão. A gente pode começar aqui a fazer alguns testes, tá ok. Experimentamos aqui a ordenação. O objetivo é tentar quebrar o sistema, né? Tentar encontrar problemas. Eu vejo aqui que tem um botão criar produto. Olha, isso aqui veio parar já aqui longe, não sei porquê. Deixa eu vir em outro. Aqui está ok. Lista de produtos. Tem aqui uma coisa estranha. Por acaso isso aqui nem estava assim antes, eu nem tinha reparado, mas essa search aqui já está fora do lugar, não é? Eu vou para um outro ecrã em busca de padronização. Então, lista de produtos. Deixa eu olhar então categoria de produtos. Okay, categoria de produto, tem uma listagem, posso aqui fazer um filtro, okay, parece estar a filtrar, e reparei aqui que o nome, criar nova categoria de produto. Se eu for aqui em lista de produtos, está só criar produto. Ok, então qual será que é o padrão da minha aplicação? É criar nova ou é criar apenas? Vamos olhar para um outro, categoria de serviço, criar nova categoria de serviço. Vamos para serviços. Esse ainda está pior, porque está em inglês. Então, o olhar crítico em relação a que esse botão temos padrões diferentes. Então, o que é mais comum tem sido criar novo e o nome do objeto. Isso aqui, criar nova categoria. Vamos ver em loja. Aqui já mudou. Ao invés de criar, está adicionar. Então, estamos a construir. Este aqui, criar novo funcionário. Perfeito, está bem. Eu só colocava aqui o F também maiúsculo para seguir os padrões dos outros, como tem aqui o categoria de produto e o categoria de serviço. Mas esse aqui foi o que mais chegou próximo aqui dos outros padrões. O loja está adicionar loja, está completamente diferente dos outros. E o de serviços está ADD Service, ainda está em inglês. Juntamente com as outras coisas aqui, Service List e aqui o prompt do Search. E por acaso, pronto, esse aqui pelo menos tem um prompt que é Search, não é? Os outros nem sequer tem prompt. Esse aqui também está mal. Esse tem prompt, esse não tem e esse também não tem. Ok? Então, esse é um dos pontos. Então, padronização aqui da primeira ação, do criar um novo item
da lista que estamos a ver. Então, falta aqui, o padrão é criar novo ou nova e o nome do objeto. Ok? Então, quais que precisam ser alterados? O do produto, o listagem de serviço, o da loja e o do funcionário. Eu só colocaria aqui um F maiúsculo, só para seguir o padrão dos demais. Ok, vamos criar um novo produto. Nome do produto, nome James, do produto. E o... Quer que eu faça isso? Como eu estava tratando ali da mensagem e tal? Mudando Nomenclaturas. Boa, pode ser, Cristian. Então deixa eu fazer aqui o seguinte. O Cristian vai ficar responsável por alterações das nomenclaturas, né? Então... E o padrão do prompt lá da busca vai ser search ou vai ficar só a lupa ali? Vai ser colocar search? Mas se botar search está em inglês, então você tem que buscar, né? Pesquisar. Pesquisar. Vamos usar o padrão de SQL, retrieve, recuperar. Brincadeira, tá? Ok, então Daqui a pouco o James usa outro padrão e dá um truncate aí, ó. Deleta todo mundo. Então tá definida aqui a atividade do Christian, ok? Então, bora lá. Voltando na questão da visão crítica. E inclusive a minha visão pode estar a falhar aqui também. Quanto mais tempo você vai tentando procurar, preço de venda aqui não está formatado, né? Então não tem aqui formatação. Ok, tudo bem. A gente precisa utilizar valores mais próximos do real também, porque assim a gente vai ter uma visão de como é que vai ser o sistema mesmo na prática. Nome de produtos que reais. A gente pesquisa no Google, produtos de barbearia, no limite. Então, mas tudo bem, bora lá. Lista de produtos, deixa eu ver aqui o detalhe. List, novo produto, tudo junto. List, eu acho que esse list aqui que tá a mais, né? Acho que deveria ser só novo produto. Vamos ver se o breadcrumb funciona. Breadcrumb funciona. Mas aqui tá a mais. Isso aqui acho que seria acho que o Rony, não é, que trabalhou nesse ecrã. Tem aqui o nome do produto, descrição do produto obrigatório, a marca do produto, preço de compra. Ainda não tem máscara aqui também, né? Preço de venda também não tem máscara. Categoria de produto. Parece ok. O nome do produto é obrigatório. Ele parece que tá dando ele pisca uma vez com a validação no default, né? Que é uma coisa estranha que a gente precisa validar, mas esse comportamento. Parece que ele tá a colocar a validação default e mesmo assim depois coloca a validação custom. Pode ser a configuração desse botão aqui que não está com a validação aqui no client side configurada, não sei. Teríamos que confirmar isto. E, ok, cancelar. Os outros não me parece que tem esse cancelar. O cancelar, como é voltar para a listagem, temos já o breadcrumb aqui, então esse cancelar também sai do padrão. Tá fora aqui do padrão. A gente confirma isso acedendo a um outro. Vamos agora para essa listagem. Criar nova, tudo bem. Parece estar a funcionar. Também. Ok. Vamos criar novo. Também está com aquele mesmo problema do... Aparece o default e depois aparece o outro. A gente tem que descobrir melhor o que é isso. O breadcrumb parece bem. Nova categoria de produto. Tá bom também. Name. Em inglês. E description. Isso aqui não tá bem. Eu altero esses pontos todos aí.
Vamos cadastrar um novo produto. Colônia para barba. Ah, não, isso é categoria, né? Categoria, então, pastas para cabelo. Categoria de produto criada com sucesso. Boa, deu um feedback, mandou para trás, tudo bem. Parece bem. Aceda ao detalhe, desativar e guardar. Não limpou o campo. Qual? Não tinha limpado o campo. Como assim? Ou seja, eu Tinha fiz um dado fluxo volta. assim. Hã? Eu criei uma categoria de produto, depois consultei, cliquei e acedi ao detalhe. Ah, então tá. Então você fez tão rápido que meu olho achou que você tinha dado um voltar. Ah, não. Eu acedi ao detalhe. E depois cliquei aqui em desativar. O desativar é uma boa prática ter sempre um confirmation message. Inclusive eu criei uma nova variável do lado, uma client variable, para a gente adicionar a todos os confirmation messages de uma forma genérica. É uma mensagem genérica que a gente pode utilizar em todos os botões de desativar. Basicamente diz, tem certeza que deseja desativar esse registro? E o botão aqui, o desativar, acho que ele não pode ter o estilo botão primário, né? Ele deveria ser um botão secundário, que então não poderia ter essa cor viva. Isso é uma classe que deve ter lá mais nesse botão. BTN Primary, digo eu. No mais, parece ok. Isso para produtos. Para serviços agora, lista de serviços. Tá, aqui está em inglês, em inglês. Aqui já está em português. Duração. Aqui poderia ser duração em que unidade de medida? Minutos, horas. Aqui já está com formatação, mas está em dólar. Queria meu irmão ganhar em dólar. Mas os clientes não queriam pagar em dólar. Depende também se a conversão fosse feita ao pé da letra, né? Dava no mesmo. Então, Em 94, o dólar valia 85 centavos de real. Aí valeria a pena. Sério? Já teve alturas que o dólar Já, foi mais pô. barato que o real? Já. Sabe Até aí? 99, mais ou menos, estava batendo ali 1 a 1 Olha, coisa depois do boa. plano real. Coisa boa. Então, adicionar serviço. Depois Sim, disso Lucas. só foi ladeira abaixo. Ai, fé no futuro. É o que nos resta. Detalhe para criar um novo serviço. Tá a faltar aqui o breadcrumb. Tá aqui em inglês. Uma coisa que eu tenho reparado. A nível de padronização também. O formulário. Deixa eu ver como é que tá em categoria de serviço. Ok, tá assumir as 12 colunas aqui, né? Tá assumir o ecrã inteiro. Não sei se seria realmente necessário. Isso aqui dá uma visão. Eu sinceramente, depois digo a opinião de cada um. Eu gosto mais assim. Gosto mais assim porque pronto, também não vai ter uma coisa muito grande, né? Mas realmente o padrão ele começou com o full, né? Com full screen. Não sei. Esse aqui a gente teria que pensar um pouco melhor. Mas de facto eu acho que o padrão é mesmo esse. É o detalhe ocupar o formulário do ecrã de detalhe, ocupar todo o espaço. Então, nesse caso, quem sofreria a alteração era aqui, o categoria de produto. Esse aqui deveria assumir as 12 colunas e teríamos que excluir aqui essa imagem. Porque os demais estão a assumir as 12 colunas. Então, esse aqui também tá ok. Da mesma forma que os atributos estão em inglês, né? Isso aqui também poderia dizer qual era a unidade de medida. O preço ainda não tem máscara. O ativo não é um padrão que a gente esteja a utilizar. Okay? Nós estamos sempre a desativar através do botão. O Service Category é um atributo bastante importante. Então, na minha visão, a ordem de importância dos atributos é nome, qual é a categoria desse serviço e a descrição.
Então essa categoria deveria estar aqui por cima. Nunca aqui abaixo desse ativo, que inclusive nem deveria estar aqui. Os botões, pronto, save, né? Save não está em inglês também. Desativar, ok. O desativar aqui já não está com estilo de botão primário. Já é bom. E o cancelar... Interessante é que essa questão do botão primário e o botão sem a cor aí, isso é um princípio de UX, né? Que é o CTA, né? Que eles chamam, né? Call to Action, né? Você chama para ação, você deixa o primário com a cor em si mais viva, porque você induz o usuário que aquela é a ação mais esperada de um formulário, né? Que é você salvar. Aí você deixa os outros brancos com outras cores menos aparentes para poder não chamar para aquela ação. Então, isso aí é UX, CTA que eles falam, Call to Action, chamar para ação, né? Boa, isso mesmo, excelente essa informação. E que mais? Aqui o desativar, ou seja, vamos tentar gravar, ok. Ele aparece aqui que o campo precisa ser preenchido, mas não tinha aqui a estrelinha de indicação de obrigatoriedade. Só esse é o campo obrigatório, só seria este. Será que a categoria também não deveria ser? Mas se bem que ele já vem preenchido aqui por default, né? Vamos clicar em desativar. Interessante, ok. Aqui é um novo. Categoria. Não, mas calma. O que é que foi que aconteceu agora? Eu cliquei em cancelar. Não, calma. Eu estava nas listas de serviço. Consultoria. Eu cliquei em desativar, ele me levou para as categorias de serviço. Pois isso é um bug. E aqui deveria ser uma mensagem de sucesso também padronizada com as outras. Quando eu estou a desativar um serviço, além dele não estar a desativar, né, porque o consultoria aqui eu já desativei ele algumas vezes. Mas o checkbox ele está desmarcado. Ah, pois, aqui, então é o filtro aqui que não está... Aqui não está a filtrar pelos ativos. Bem visto, Lucas. Então o bug está no filtro aqui da listagem. Então, Diana, fica com essa missão aqui de tudo relacionado aqui aos serviços, sendo aqui na listagem, sendo aqui no detalhe, de fechar essa tarefa aqui dos serviços. Ok. Boa. Outra pergunta. Tu consegue estar em algum dia desse desafio, das 9 às 10, durante a próxima semana? Consigo. Então, é porque a gente vai fazendo e quando surgir dúvida, a gente já vai perguntando ali um ao outro. A gente, no instante, vai fechar isso aqui. Em lojas, ok, já falamos aqui, o botão, tudo bem. Este aqui tem um padrão diferente dos outros. Tem aqui a indicação se está ativo ou não, né? Então, será que a gente adota esse padrão para todos ou a gente mantém o nosso padrão de só mostrar os ativos e essa coluna deixa de fazer sentido? Porque mesmo acedendo ao detalhe, um inativo, nós não temos ainda a funcionalidade para voltar a ativar, né? Isso aí teria que ser uma coisa mais pro futuro. Mas, o James, já que você apontou essa questão, por exemplo, o teu irmão que tem um usuário administrador, né? Sim. Ele conseguiria ter acesso à listagem de todas as lojas, mesmo que as inativas, né? Porque caso exibir só as ativas, como é que ele faria como que ele poderia gerir depois, por exemplo, para trazer de volta a ativa? Sim, isso faz todo sentido. Essa funcionalidade faz todo sentido, sendo que o início do desenvolvimento foi muito ou seja, temos o botão desativar para experimentarmos a API e etc. E não seguimos tanta abordagem, por exemplo, de ter aqui a indicação de ativo e inativo, não ter o botão desativar e ter simplesmente aqui a flag de ativo se eu queria controlar se ela estava ativa ou não. Essa é bem mais prática nesse padrão, mas como a gente construiu ali as APIs do desativar, seguimos essa abordagem. Para fechar o projeto, para a gente não estar a criar aqui outras dependências, isso pode ficar, por exemplo, para a Sprint 2. Na Sprint 2, a gente passa a ter em todos os ecrãs de back-office a flag ativo
na listagem e no ecrã de detalhe removemos o botão desativar, passamos a ter a checkbox com ativo. Mas é só porque a gente precisa fechar aqui o escopo da primeira sprint, senão a gente vai estar sempre a encontrar coisas novas. Eu fechava assim dessa forma a primeira sprint, só com o botão desativar, e na próxima a gente faz essa refatoração. Mas essa funcionalidade que estás a dizer faz total sentido. Foi uma falha aqui inicial, pronto, que no fundo também foi para a gente perceber o funcionamento das APIs. E pronto, vamos fechar dessa forma na primeira sprint. Mas essa funcionalidade faz todo sentido. Ok, combinado? Não sei se o Anderson falou alguma coisa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, tranquilo, tranquilo. Boa. Sim. Então, vamos aqui, só concluindo aqui, endereço, telefone, celular, nova loja. Aqui a loja não está com o breadcrumb, né? Está aqui ainda com o padrão do cancelar. Deveria ter aqui o padrão do breadcrumb. Essas funcionalidades de serviço... Sim? Eu acho que teve uma troca, porque estava, em caso de nova loja, estava ocultando nessa parte de serviço funcionário em primeiro momento, eu acho. Porque ele não pega o ID da loja, né? Não existe. Eu já ia entrar nesse ponto agora, mas antes eu estava aqui a falar do breadcrumb, mas agora aqui... Pois, isso aqui deveria ter... Já estava implementado assim, era o que estavas a dizer? Já estava umas 2 semanas atrás, não sei se foi algum merge, mas eu trato isso de novo aqui. Isso, esse era o segundo ponto. Não faz sentido aqui, tanto a nível do horário também, não é? Tudo que está aqui para baixo só faz sentido aparecer depois que tivermos o ID da loja. Mas pronto, o Anderson se voluntariou aqui para fazer essa alteração. Eu me lembro também que eu tinha indicado que essas ações, por estar relacionado aqui ao formulário da loja em si, teria que subir, né? Tem que ficar aqui dentro desse formulário. Então, se puderes também fazer isso, agradeço. Adicionar serviço, ok. Adicionar funcionário. Tem um input aqui do nada. Isso aqui é para quê? Era para exibir a variável. Estava fazendo teste. Ok. Temos que ter cuidado com isso. Às vezes acontece de subir a produção um caso de teste que a gente estava ali a fazer. Tome cuidado sempre com isso. Só clicar em guardar. Por favor, preencha os campos. Por favor, preencha os campos. Um feedback também em relação a esse tipo de mensagem. Nós devemos ser o mais claro possível para o utilizador. Por isso que é tão utilizada aquela mensagem aqui por baixo de cada um dos inputs. O utilizador se pergunta nesse momento: ok, eu já preenchi o endereço. O que mais que você quer que eu preencha? Será que é o telefone? O telefone preenche com letra. Também poderíamos implementar aqui um... Eu me lembro que alguém tinha feito uma melhoria aqui, não era com uma... Ou será que foi só nos funcionários? Tinham aplicado uma máscara para celular, se não me engano. Eu fiz no funcionário. Okay. Eu fiz uma máscara que funciona tanto para celular quanto para número comum, né? Uhum. O telefone precisa ter 9 dígitos. Pelo menos 8 dígitos. Telefone, mas tem. Mas tem dígitos numéricos, será? Acho que é a descrição dos horários lá embaixo. Mas aqui essa mensagem tá aparecer assim. Não, isso aqui é mesmo aqui do telefone. Tem que ser revisto aqui. James, eu acho que Pera. Quantos números tem no telefone? Eu acho que tem mais que 12. Sim, tem. Mas aqui diz que tem que ter pelo menos 8. O que eu entendo é que ele pode ter mais que 8. Se ele Não, tá trocado. É porque a validação teria que ser maior que 8 e menor que 12. Vou trocar aqui. Mas tem que saber também se você vai usar parênteses, essas coisas todas, porque no padrão normal vai ser no máximo 11, eu acho. Com parênteses para dividir o DDD e tal, essas coisas.
O melhor é usar o regex, né? O regex lá do... Reaproveitar o que foi feito aqui. Eu acho que no fundo ele tá a falar agora que é do celular, porque agora o telefone só tem 8. Deixa eu mudar aqui o celular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu colocar aqui. Então acho que ele quer 9. Pois aqui a formatação... Esse aqui parece bem. Ah, não, mas acho que foi preenchido assim, né? Acho que o texto foi colocado assim. Mas ok. Que serviços? Está aqui apareceu o preço do serviço com a máscara. No Brasil, a gente, para casas decimais, a gente utiliza ponto ou vírgula? Vírgula. Também precisa aqui desse ajuste. Serviço desativado com sucesso, mas não aparece nada aqui. Não está funcionando não, James. Eu estou tratando dele aqui agora. O que eu comentei mais cedo. Deste lado tá. Mas ainda sem o confirmation message. Depois dá uma olhada na variável de cliente. As variáveis de cliente. Eu já mostro isso também. Eu depois só pedia para tu publicar uma última versão, que como eu vou depois que terminar aqui esse overview, eu já vou passar lá, também para a gente não ter conflitos. Só o último ecrã. Overview geral, funcionários. Aqui nós não precisamos de um breadcrumb, ou seja, o primeiro ecrã já é funcionários. Eu clico aqui, não faz muito sentido. O breadcrumb só faz sentido a partir de um passo à frente, ou seja, no detalhe, aqui teria 2 passos só, no fundo, esse breadcrumb, porque está aqui redundante esse primeiro passo. Sim, é porque por padrão ele vem com três campos, né? E tem aplicações onde se esconde, some o menu lá de cima, né? Aí como tem muita gente que olha, quando tem breadcrumb, muita gente não olha nem para o menu, só vai no breadcrumb. Então, por isso que eu deixei, mas aí a gente segue o padrão que você quer aí, entendeu? Pode tirar, tranquilo. Mas é porque assim, eu já estou aqui, eu já estou na lista de funcionários, por que eu clicaria aqui? Sim. Certo? E aqui, pronto, os dois têm a mesma função. É só para indicar onde você está na raiz ali, mas aí você tem os funcionários indicando aí, já tem menu, já tem tudo. Certo. Não tem como a pessoa se perder. Sim. Aqui, ok. Novo funcionário, clique em guardar. Opa. Os utilizadores normalmente têm medo desse tipo de erro. Isso aí eu não sei. Aí tem que ver lá. Acho que é o processamento da imagem. Tá ok. Depois digam aí, acho que eu estou ultrapassando o nosso horário. Era revisão das nomenclaturas, isso também já ficou atribuído ao Christian, já também acabamos por passar também por isso, né? Eu acho que no código também estamos a cometer algumas falhas em relação a isso, que também tem que ser padronizado, mas pelo menos a nível do sistema da utilização já foi revisto e ficou parte com o Christian essa missão. O ecrã Service Detail, passamos também por ele, ainda está muito verde, né? Ainda tem muita coisa ali, está em inglês, está fora do padrão. O desativar manda para a categoria, então ficou com a missão da Diana também, o Service Detail. As máscaras para os inputs e para a formatação, acabamos por passar por elas também. Se não me engano, ficou com o Anderson essa missão, não é? Das máscaras, aliás já estava, e reforçamos. No fundo é esta atividade aqui, adicionar máscaras de moeda real e formatação as expressions. E telefone também, né? Telefone também, verdade. Telefone eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova para ti, pode ser, já que tu é o owner aí do regex. Esse aqui fica com o Renato. O regex que faz a validação do telefone, ok? Sim. E para ti também tudo bem, Anderson? A máscara e formatação para os preços? Tranquilo. Boa.
Associar colaborador a serviço, evitar duplicados. Eu quero passar por aqui com vocês. Só voltando aqui, só porque esses dois aqui são mais simples, só para a gente fechar e a gente fica só com esse último ponto. Storage Service API. Eu acho que eu também já tinha falado alguma coisa com o Anderson, que era sobre... Eu agora estou a projetar o Alt Systems. A API do Service... Era Service? Não, era o Service Store. Então tá aqui no Store. Store Service Save. Tá a receber aqui dois parâmetros desnecessários, que é este, Service ID e Store ID. Tu já percebeu por que esses atributos estão a mais, Anderson? Eles tinham ficado da última vez e não foram retirados. Eu vou separando aqui agora também. Ou seja, deixa eu só explicar. Quando temos aqui o save, vocês podem até reparar uma coisa. Quer dizer, este aqui é o save 2. O save 2 está correto. Não sei porque há, no fundo, aqui uma diferença entre o save... No fundo, podemos fazer esse assign antes, né? Fazer o assign desse... Se estamos a guardar esses dois atributos aqui, um é o parâmetro de entrada do ecrã e o outro é o serviço que adicionamos na dropdown, nós podemos fazer o assign antes de mandar o registro completo para a API. Ok? Não precisamos estar mandar separado e dentro da API fazer o assign. Porque a responsabilidade da API é guardar. E para ela tem que chegar o recorde preenchido corretamente. Então, no fundo, o que poderíamos fazer era esse assign aqui antes na estrutura e depois só passaríamos o Store Service lá para dentro. Ficou percebido? Acredito que sim. Deixa eu só voltar aqui. O último ponto era sobre a tarefa do Christian, não era, Christian? Sobre as mensagens globais. Pronto, isso não quer dizer que está certo ou que está errado. É só uma opinião minha, do que eu já tive a passar em outros projetos e adotei também esse padrão. Fica como alternativa para julgarem se faz mais sentido ou não. Como é que é a mensagem default em inglês? Mandatory, acho que é assim, mandatory field. Coisa assim do gênero. O que é que normalmente eu costumo traduzir isto para campo obrigatório? Certo. Fica uma coisa mais reduzida. Muitas vezes quando isso está em mobile ou ecrãs mais pequenos, se tivermos essa mensagem muito grande, capaz de ficar dividida em dois, não caber numa única linha. Então, o que eu normalmente faço, e fica a seu critério também confirmar se isso faz sentido ou não, é simplesmente colocar aqui como campo obrigatório. Ok. E aqui, para esses outros, inteiro, decimal, currency, date, no fundo faltou aqui validar, alterar, traduzir este, mas o que eu costumo colocar é inteiro inválido, decimal inválido, moeda inválida, data inválida, hora inválida, simplesmente isso. Ok. É a mesma coisa, né? É dizer a mesma coisa com outras palavras, mas tentando reduzir a mensagem para evitar que em mobile ou em ecrãs mais pequenos a mensagem não ocupe muito espaço ou que fique em duas linhas. Sim, eu não tinha pensado nesse sentido, não. Pronto, era isso. Agora, passamos por todos os feedbacks. Isso aqui também o Anderson vai ver. Isso aqui o Christian vai ver. E queria passar com vocês rapidamente aqui por este tema do algoritmo que temos ali na associação de serviços e colaboradores para a loja. Vocês ainda têm algum tempo?